Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Estava aqui refletindo a respeito de algumas coisas e um dos temas que me veio à cabeça é em como a gente fala pouco a respeito das maiores vantagens em ser homem, né? Então eu estava pensando aqui que em meio às dificuldades que a gente tem, nós sabemos o quanto que a sociedade aí diariamente ela cospe na cara do homem, né? E todo aquele que fala que homem é privilegiado geralmente está se baseando ali naqueles homens que compõem o topo. Mas aqueles homens que compõem aí a base da pirâmide, todo mundo sabe que são os caras que são invisíveis na sociedade, a qual a sociedade não conta ele nos censos, nem nas suas principais falas a respeito de características comportamentais. Então a verdade é que a maioria dos homens comuns eles são completamente maltratados e irrelevantes na sociedade. A gente sabe que eles são preteridos na hora de relacionamento. A maioria dos homens aí ocupa os cargos mais periculosos. A gente sabe de tudo isso, né? E em meio a isso tudo, é natural que muitas vezes as pessoas se sintam para baixo, se sintam um pouco sem perspectivas ou chateados diante de toda essa situação. E a gente acaba se esquecendo de cultivar o lado bom das coisas. Porque nós, como homens, até pela maneira como a gente evoluiu, nós temos uma composição biológica que nos faz estar preparados para momentos adversos e para condições mínimas. Então, de cara que eu já vou logo falar que a principal delas é que o homem ele é minimalista e ele é capaz de se satisfazer com o mínimo. Então, ele é minimalista em tudo, tanto é que você vê aqui até na questão dos relacionamentos, uma das principais vantagens, eu até estava conversando isso, eu me lembrei dessa conversa que eu tive com um amigo meu há bastante tempo, que eu disse, né, que a gente estava comentando a respeito de algumas mulheres aí que estavam, digamos assim, jogando olhares pra gente. Um dia que a gente tava passando na rua, né? Isso aí, a gente tava indo pro futebol, aí passamos pela rua e umas duas aí moças ficaram dando uma olhadinha pra gente. E a gente falando, isso aí é querendo atiçar e tal, não vai dar nada e tal, não sei o que. E aí a gente começou a conversar sobre alguns comportamentos e tal que algumas minas têm de ficar provocando os caras, que às vezes ou então andam com a roupa muito curta, né, e que deixa os caras todo atiçado. E eu parei para pensar, eu peguei e falei uma coisa, eu falei, olha, parando para pensar, o lado bom de ser homem é justamente esse, né, que na questão assim sexual, o homem ele se contenta com muito menos do que a mulher, né? Então, eu peguei e falei que nessa questão o homem ele é capaz de ficar com a mulher bem mais feia do que a mulher, por exemplo, é capaz de ficar com um cara feio. Aí você vai falar, mas tem um monte de mulher bonita aí que fica com um cara feio e tal, mas sim, agora eu digo, ter prazer é diferente. O homem ele é capaz, né? De até mesmo estando ali com a moça desprovida de beleza, ele conseguir ter um prazer de uma maneira até um pouco satisfatória, digamos assim. Claro que não vai ser a mesma coisa do cara, sei lá, tá com a nota 8 nota 9 mas o cara é capaz de se satisfazer com uma nota 3 nota 4 fácil, fácil, tá? E ele falou, pô, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, pô, isso é bom. O homem, ele, às vezes, ele tá num momento ali de escassez, às vezes ele tá em um momento, sei lá, onde ele sabe ali que ele precisa fazer aquele ato ali, senão ele vai começar a subir pelas paredes ali. Ele pode pegar uma nota 2 nota 3 ali. Aí ele até falou, o importante é ter aquele negócio no meio das pernas. A gente que é homem, enfim, quando a gente está entre amigos, a gente conversa muita besteira, né? A gente começou a falar sobre esse assunto e eu parei para pensar que isso realmente é verdade, assim. O homem, ele se satisfaz com muito pouco, em tudo, né? Na questão de relacionamentos, o homem ele é capaz de baixar a régua e na questão da sua vida cotidiana também. Então, por exemplo, na sua casa, no seu dia a dia, você vê que quando o homem ele tá sozinho, ele não precisa ter muitos móveis dentro da casa que já tá bom pra ele. Aí quando o cara inventa de casar, inventa de ter mulher, aí ela quer isso, quer aquilo, quer um monte de coisa, aí que o cara, na maioria das vezes, ele compra pra agradar a primeira dama dele, né? Mas, enfim, não que isso seja ruim necessariamente também, como eu falei, a mulher ela tem um lado bom que ela ajuda a erguer o cara e tal. Tem as coisas boas, não vamos ficar aqui só esculhambando, não, sabe? Tem muita coisa boa no comportamento feminino assim, mas
Digamos que se o cara souber filtrar, ele consegue, né, usar isso em favor dele, mas se ele também não quiser, existe o lado bom aí do cara, ele conseguir se satisfazer com muito pouco. Então, é por isso, né? Porque essa questão evolutiva do homem, o homem ele sempre foi muito exposto a coisas hostis desde a antiguidade. O homem ele sempre, quando ele saía para a guerra, era comum o homem ficar dias ali no frio, no perigo, às vezes solitário. E ele conseguia se adaptar a essas circunstâncias, né? Então o homem ele se acostumou a viver longos períodos, inclusive até de privações de comer, privações de companhia de outras pessoas. Aí depois, com o tempo, os homens começaram a formar grupos de caça, né? Porque era muito mais seguro você caçar com pessoas, mas em um primeiro momento, quando a terra ela era pouco povoada, era bem comum os homens ficarem solitários mesmo, viviam a vida inteira sem conseguir, sei lá, ver outra pessoa, assim, sem nem conversar com outro indivíduo da sua mesma espécie. Isso era bem comum durante bastante tempo, dependendo da localidade também. Então nós carregamos consigo esse tipo de memória genética que nos faz ter essa resistência, tanto à solidão, tanto a até mesmo assim condições mais hostis. Aí você vai falar, ah, tá, mas a maioria dos caras hoje em dia não consegue viver solitário e tal. E como parando para pensar, esse negócio da solidão, assim, ele é um negócio bem complicado, né? Porque a depender da condição que o cara foi criado, a depender do tipo de trauma que a pessoa tem, geralmente pode ser que sim, a maioria das pessoas não esteja, né? Principalmente na geração de hoje e tal, que a gente também tem outros fatores que complementam, que já é coisa que eu posso falar em outros vídeos, né? Que não cabe falar aqui, que já são temas mais complexos. Então acaba que hoje em dia as pessoas elas estão bem menos tolerantes assim a essas coisas, né? E vamos lá, uma coisa que eu vejo, agora falando de um negócio totalmente diferente aqui que me veio à cabeça, é que as pessoas elas não conseguem diferenciar solitude de solidão, né? E eu tava até lembrando aqui de um vídeo, de um conteúdo que eu tava vendo, de um canal que eu esqueci o nome, mas era um canal de uma moça criticando aí os MGTOWs, e ela falando assim que não era normal os MGTOWs ficarem normalizando esse negócio do homem viver sozinho, porque isso é antinatural. O homem ele foi feito para se casar, para formar família, não sei o quê. E aí ela pegou e falou bem assim, estão até normalizando esse negócio de solidão, chamando solidão de solitude, né? E quando ela falou esse negócio, eu pausei o vídeo e falei, cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, velho. Ela realmente não sabe que existe diferença entre solitude e solidão. Então vamos lá. Para quem às vezes tem essa dúvida, pô, o que é solidão, o que é solitude? A solitude, ela é você viver momentos em que você está sozinho e você consegue contemplar e digamos assim, usufruir da sua própria companhia, tá? Você não tem medo, tá, da sua própria companhia. Agora, solidão é realmente quando você se abstém, tá? Ou por força das circunstâncias ou por vontade própria, do convívio social em tempo integral. Então, assim, quando você tem um sentimento de solidão, esse sentimento ele é ruim. Por quê? Porque o sentimento de solidão, ele vem da falta de companhia, entendeu? Então, são coisas diferentes. Então, o que diferencia certamente essa característica dessas duas palavras é a intensidade. Então, solidão é um sentimento que nasce a partir do momento em que você é privado, tá? Seja por escolha sua, por consequência, por força das circunstâncias, a ter companhia de outras pessoas. E você sente a falta que isso dá. E sim, gente, a solidão ela é ruim, tá? Então, o que eu recomendo para vocês, ainda que vocês morem sozinhos, não sejam solitários, tá? Tenham solitude, mas não sejam solitários, porque realmente vocês padecer de solidão, você literalmente padece, tá? Porque a solidão, ela entristece você, ela deixa você para baixo. Muita gente, às vezes, fica com vontade até mesmo de churrascamento quando fica muito tempo solitário. Então, assim, não sejam solitários, tá? Tentem, como é que eu posso dizer...
tentem dosar os tempos de solidão que você tem, assim. Fique um tempo sozinho, por exemplo. É claro, todo mundo tem que ter seu tempo ali. Aproveita para fazer coisas produtivas, aproveita para ter hobbies ali que te elevem para cima, que te edifiquem ou que te divirtam, né? Porque nem sempre você tem que fazer coisa produtiva o tempo todo. Às vezes você pode se divertir também, mas sempre tenha hobbies assim, na medida do possível, que sejam saudáveis, tá? E tentem, gente, ter algum amigo, tente ter alguma pessoa que você possa ver de vez em quando, tá? Por exemplo, no meu caso, agora eu não estou mais trabalhando, mas quando eu tinha o meu ciclo de trabalho, assim, eu aproveitava muito da companhia dos colegas ali, eu sempre almoçava em grupo, sempre andava ali com duas, três pessoas ali do lado, entendeu? Dava risada, zoava um da cara do outro. Quando tava com alguma colega de serviço ali, ficava falando algumas gracinhas pra ela, sempre, sabe? Quando eu vou, por exemplo, na padaria, no mercado, eu dou risada, entendeu? Falo, puxo papo com alguém. Essa, graças a Deus, é a personalidade que eu possuo, assim. Eu sou um cara que eu sou até certo ponto desenrolado, assim, pra bater papo quando eu quero, tá? Nem sempre eu fui assim, eu aprendi a ser desse jeito, tá? Acho que até naquele vídeo que eu falo a respeito de como foi o meu despertar, eu falo um pouco sobre isso, que eu era muito travadão e tal, e depois eu aprendi a adquirir certos traquejos sociais, porque eu vi que fariam bem pra mim, seriam produtivos, né? Não só profissionalmente, mas também na própria vida cotidiana e tal. Então, assim, você tem que saber dosar, sabe? Então, por exemplo, você vai em algum lugar, você encontra alguém, não necessariamente você tem que ficar puxando papo com as pessoas o tempo inteiro, mas sabe, dar um sorriso, ser simpático, sabe, isso é muito bom, você usufruir de algumas coisas que são naturais que você tem que ter, não, sem necessariamente ter uma pessoa dentro da tua casa, entendeu? É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Mas não vivam solitários o tempo inteiro, não, sabe? Saibam dosar essas coisas. E se você, sei lá, de repente. Eu vejo muita gente, às vezes, até comentando aqui no canal que nasceu em uma família desestruturada e tal, e que é complicado. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, nem todo mundo consegue ter força, tá, para tancar esse tipo de coisa. Eu sugiro que vocês procurem ajuda profissional, tá? Pelo amor de Deus. Ficar em grupos aqui ou em canais, simplesmente cultivando derrotismo, achando que se juntando com outras pessoas que têm os mesmos problemas, é aquela coisa que está na Bíblia, né? É um carente que se apoia em outro carente e o resultado vai ser a queda. Então, assim, se apoia em pessoas fortes, tá? Se vocês não tiverem pessoas aí que podem te ajudar no teu ciclo social ou até mesmo na internet, procura ajuda de algum terapeuta, alguém profissional que vai te dizer um caminho, tá bom? Eu já, inclusive, até recebo muito comentário aqui em alguns vídeos meus de caras falando que querem se churrascar. Eu simplesmente, às vezes, eu nem consigo responder, porque eu simplesmente não consigo, sabe, ter o que falar. Eu já recebi muito comentário desse tipo, assim, aqui, sabe? E eu realmente, em alguns eu já respondi, já sugeri da pessoa procurar. A mesma coisa que eu tô falando aqui no vídeo, já comentei aqui, já respondendo alguns comentários, falando pro cara, velho, procura ajuda, entendeu? Eu não sou psicólogo, eu sou apenas um cara aqui que resolveu abrir um canal no YouTube para falar as coisas que eu penso e de repente contribuir com algum tipo de conhecimento, com algum tipo de luz, algum tipo de orientação. Mas assim, eu tô longe de ser algum tipo de guru, algum tipo de pessoa que vai ter solução para tudo. Se eu tivesse solução para tudo, eu já ia estar milionário há muito tempo, entendeu? Eu tô até procurando, inclusive, dar jeito na minha própria vida, né? Graças a Deus eu tenho muita coisa que já tá bem resolvida, né? O básico, pelo menos, eu já tenho, graças a Deus. Mas, enfim, é isso que eu queria dizer, tá? Não se apeguem a essa coisa de ficar cultivando só coisas ruins, mas procurem ver as coisas boas, o lado bom. E na minha opinião, a melhor vantagem de ser homem é essa, é você aprender a ser minimalista, você conseguir. E usufrua, tá? A partir do momento em que você conhece a sua natureza, eu aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos onde eu falo a respeito da natureza masculina, que é muito interessante você conhecer. Saiba usar essa natureza a seu favor, tá? Saiba utilizar aí as suas características biológicas a seu favor, tá bom? Eu já dei aí alguns caminhos para vocês terem alguns tipos de anestésicos, tá? Então, assim, eu tenho muito vídeo aí onde eu falo, onde eu dou muita dica boa, que eu inclusive aplico na minha vida e que dá certo, tá? Para que eu consiga tancar esses momentos aí de solidão, tá? Tanto é que, mesmo eu morando sozinho,
O período que eu passo só, assim, na minha vida, geralmente é um período que está muito perto, assim, de eu dormir, ou então quando eu tenho que fazer alguma coisa, quando eu não tenho nada para fazer em casa, eu geralmente saio, eu nunca fico, sabe, assim, olhando para as paredes, porque realmente, ou então boto uma música aqui, um som, uma televisão, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Então eu sempre procuro se anestesiar. Então eu sugiro que vocês façam a mesma coisa para que vocês consigam viver uma vida mais plena, uma vida com maior qualidade, tá bom? E saiam de casa também de vez em quando, sabe? Tenham contato com a natureza, isso é muito bom, tá? Ultimamente eu tenho feito bastante isso. Tem dias aqui que eu chego de manhãzinha aqui, eu olho o pôr do sol, vou passear com o meu cachorro, sabe? Faço muita coisa boa no meu dia a dia, assim. Procurem ter um modo de vida saudável, não fiquem trancados dentro do quarto o tempo todo, não, que isso não faz bem pra você não, tá bom? Procure ver a luz do dia, a luz do sol, tá bom? Procura escurecer um pouco aí essa pele de vocês aí, tá bom? Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Aproveitem o lado bom aí, as vantagens de você ser homem, tá bom? Então é isso. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até a próxima.